galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Combo Geek. Esse é o nosso vídeo número 19 e eu vou começar esse vídeo de uma maneira diferente. Eu já vou começar de cara pedindo para você aquilo que eu sempre peço ao final dos vídeos, né? Curta o nosso canal, compartilhe, siga o nosso canal, se inscreva. Clica na sinetinha para você ser avisado dos próximos vídeos, participa, deixa a sua opinião, deixa um comentário, deixa uma pergunta de repente para a gente complementar alguma coisa que a gente não disse aqui ao longo do vídeo, tá bom? Mas enfim, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a ocupar um espaço cada vez maior aí nesse mundo de colecionismo, nessa plataforma gigantesca, maravilhosa que é o YouTube aí, tá bom? Não esqueça também de dar uma olhadinha na nossa página. A Combo Geek existe também no Instagram. E o material de lá é um pouquinho diferente do daqui. Muitas vezes lá são publicadas fotos, quizzes, enfim, várias informações sobre diferentes assuntos de colecionismo dentro desse mundo de colecionismo que muitas vezes não viram vídeo, não vem aqui em forma de vídeo, tá bom? Então, acompanha a gente no Instagram e acompanha a gente aqui no YouTube também, tá certo? Bom, galera, como eu disse, esse é o nosso vídeo número 19, tá? E o tema do nosso vídeo vai ser Super Gêmeos. Super Gêmeos ativar, lembra disso? Então, Super Gêmeos. Bom, esse vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir, na verdade, o tema Super Gêmeos em duas partes. Agora, no vídeo 19, eu estou trazendo para vocês um pouquinho da história do personagem. Quem foram os Super Gêmeos, quando surgiram, onde eles apareceram, enfim. Trazer um pouquinho desse histórico lá dos anos 70, para que o colecionador mais antigo como eu relembre, né? E o colecionador que não teve contato com os Super Gêmeos, ele receba alguma informação aí. No próximo vídeo, né, no número 20, eu vou trazer para vocês a abertura das caixas, né, o unboxing dos Super Gêmeos que foram lançados recentemente, aí em dezembro do ano passado, pela Iron Studios, para figuras exclusivas aí da Comic Con, da CCXP. Aquelas figuras que só são vendidas no período do CCXP, lembra? Então, os gêmeos foram lançados lá. Eu me lembro que na época eu ouvi alguns comentários, né? Muita gente feliz como eu, de finalmente terem produzido uma estátua dos Super Gêmeos, e alguns comentários de outros colecionadores, tipo, meio que sem saber muito bem quem eles são, né? Então, isso é que inspirou a gente a fazer o vídeo nesse formato aqui, tá certo? Bom, então hoje, Super Gêmeos para vocês, origem, história, participação, televisão, gibis, etc. Tá bom? E no nosso próximo vídeo, na próxima semana, o unboxing das figuras. Bora lá? Bom, como sempre, eu preparei aquele materialzinho ilustrado, cheio de informação, para mostrar para vocês, falar um pouco para vocês quem foram os Super Gêmeos. Bora lá? Assiste então esse material e a gente volta a conversar aqui. Bom, galera, seguindo com o nosso papo então sobre Super Gêmeos, né? Ou Wonder Twins, ok? Só que antes da gente falar desses gêmeos da Iron Studios aí, que vocês estão vendo, essas estátuas fantásticas que foram produzidas pela Iron e comercializadas na última Comic Con em dezembro de 2021. Bom, mas antes pra gente conversar sobre essas estátuas, a gente vai conversar sobre esses Super Gêmeos aí, que são os personagens, na verdade, tanto do seriado de TV quanto dos gibis, e que deram origem, se a gente parar para pensar, a essas estátuas, tá certo? E muitos outros brinquedos e figuras de ação ao longo dos anos de existência deles. Bom, quais são os poderes deles? Zan. O Zan tem o poder de se tornar água em qualquer estado, ou seja, tudo que você puder imaginar no estado líquido, sólido e gasoso da água, ele vira. Ele vira uma poça, ele vira uma onda, ele vira um gigante de gelo, uma rampa de gelo, enfim, qualquer coisa que você conseguir imaginar. A Jaina já tem um poder um pouquinho mais interessante. Ela pode se transformar em qualquer animal, o que dá para ela muito mais versatilidade, flexibilidade aí na hora de lidar com as situações difíceis que eles normalmente enfrentam. Mas existe uma peculiaridade. Eles só conseguem usar os poderes quando eles se tocam. Eles precisam ativar os seus poderes pelo toque das mãos. Nessa hora aí a gente vai ouvir aquela famosa frase, em português eles gritam juntos, né? Super Gêmeos ativar, e no inglês eles vão falar Wonder Twin Powers Activate, ou seja, basicamente uma tradução uma da outra, tá certo? Bom, e quando eles apareceram? Os gêmeos eles são mostrados pela primeira vez na série de desenhos animados feita para TV, intitulada Super Amigos, ou Super Friends no inglês. Essa série de TV foi produzida pela Hanna-Barbera e foi ao ar de 1973 a 1985, com um total aí de 8 temporadas. Duas informações interessantes sobre a série. Apesar das 8 temporadas serem do mesmo seriado, ou seja, Super Amigos, esse seriado, a cada temporada, fazia pequenas alterações no nome.
né? Conforme novos heróis chegavam, conforme eles mudavam a abordagem do seriado, conforme o mercado reagia, a audiência reagia, eles iam adaptando o nome, sempre mantendo a palavra Super Friends no meio, né? Segundo detalhe interessante, Hanna-Barbera, né? Hanna-Barbera famosa por trazer pra gente aí Scooby-Doo, Flintstones, Jetsons, Manda-Chuva e uma infinidade aí de outros personagens que permearam aí a nossa infância, a nossa adolescência e divertiram muito a gente na televisão, né? É a mesma Hanna-Barbera. Bom, a Hanna-Barbera, ela tem da DC Comics a licença para utilizar os personagens da DC, né? Ou seja, os personagens da Liga da Justiça, para compor esse novo seriado que ela está produzindo para a TV. Não só isso, mas ela também tem a autorização de criar novos personagens para o seriado da TV, ou seja, personagens que não são da DC Comics, tá? E ela assim faz. Vários heróis que participam aí das aventuras ao longo das temporadas, junto com os Super Amigos, são criações da Hanna-Barbera, tá? Os Super Gêmeos também são criados pela Hanna-Barbera. Portanto, nesse período, nessa fase, eles não pertencem à DC. Eles são uma criação da Hanna-Barbera. Os Gêmeos fazem a estreia na segunda temporada da série, então intitulada All New Super Friends Hour. Lembra que eu comentei? A cada temporada o nome é adaptado? Então, a segunda temporada já sofre uma pequena alteração aí no nome. Os Gêmeos são introduzidos, na verdade, no primeiro episódio dessa temporada, só que esse episódio tem uma... Não esse episódio, né? Essa temporada, ela tem uma coisa diferente. Ao invés dela ser composta de episódios longos, né? Cada episódio, na verdade, é composto de 4 mini-histórias, né? Os Gêmeos aparecem, então, na segunda mini-história desse episódio. Uma história que chama The Joyride. Esse episódio ele vai ao ar no dia 17 de setembro de 1977. Guarda essa informação, setembro de 77, tá? Lembra, a gente fala que os Gêmeos aparecem, são introduzidos ao público nos seriados de TV, nesse primeiro episódio da segunda temporada de setembro de 77, tá ok? Guarda essa informação. Bom, a partir daí, os Gêmeos seguem em todas as demais temporadas até a penúltima. Uma coisa que acontecia muito com esse seriado era a inclusão e exclusão de heróis. A cada temporada, novos heróis apareciam e alguns não mais faziam parte dos Super Amigos, ou não mais atuavam junto aos Super Amigos. E na segunda temporada, quando os Gêmeos são introduzidos no seriado, eles entram como destaque. Basicamente, durante essa temporada, eles são o destaque principal, ou seja, eles são a novidade daquela temporada. Nas próximas temporadas, eles passam a ter um papel secundário, já que novos heróis estão entrando para fazer parte do time, né? Até que na última temporada, a 8ª, com a entrada do Cyborg para o grupo, os Gêmeos não aparecem mais, ou seja, eles não estão ali com os Super Amigos atuando nos episódios, simplesmente não foram mais utilizados, tá certo? Bom, nos gibis, os Gêmeos foram apresentados na edição número 7 da revista Super Friends, datada de outubro de 77, porém publicada em julho de 77. E aí tem a informação interessante que eu estava falando. Tudo foi planejado para que os Gêmeos fossem apresentados ao público no seriado de TV, que foi setembro de 77. Na sequência, em seguida, eles apareceriam na revista datada de outubro. Porém, essa revista, por problemas editoriais, por questões editoriais, ela foi publicada em julho de 77. Então, o que acabou acontecendo na prática? Na prática mesmo, na vida real, cronologicamente falando, os Gêmeos foram primeiro apresentados no gibi e logo em seguida na televisão. Ou seja, ao contrário do que foi planejado para eles, tá? Bom, essa mesma aventura, ela é publicada no Brasil na edição número 3 de uma revista publicada pela editora Ebal, que era similar à revista americana, né? Ela chamava Da TV para Você Super Amigos, ou seja, era né, uma cópia do gibi americano, uma versão em português do gibi americano, que era baseada no seriado, e ela é publicada aqui no Brasil em fevereiro de 1979, ou seja, 2 anos depois, né, da publicação lá nos Estados Unidos. Nessa aventura, que segue por 3 edições da revista, os Gêmeos vêm alertar os Super Amigos que o vilão Grax pretende destruir a Terra. E ele esconde ao redor do globo 12 bombas em locais especiais aí. Os Super Amigos, com o uso de toda a tecnologia que eles têm, eles pesquisam as possíveis localizações dessas bombas, mandam heróis
para aquelas localidades, e esses heróis que já fazem parte da Liga dos Super Amigos atuam com novos heróis locais que são apresentados para a gente aí ao longo da aventura. Então ela é uma aventura recheada com todos os Super Amigos, mais vários novos heróis aí para a gente conhecer. É muito interessante, é muito legal de se ler. Com o fim do seriado de TV e da revista, que era baseada no seriado de TV, e os gêmeos não sendo personagens da DC, mas sendo personagens da Hanna-Barbera na ocasião, eles acabaram desaparecendo aí do cenário de heróis, né? E a gente não vê e não ouve falar deles por algum tempo. Quando chega na década de 90, os gêmeos são reintroduzidos ao universo geral aí dos super-heróis e passam a fazer parte oficialmente do universo DC. E aí então eles começam a aparecer em diversos projetos, principalmente na linha HQ. A gente pode ver os gêmeos participando de alguns arcos de histórias especiais aí, e a gente tem inclusive os gêmeos numa série própria deles. Bom, existem muito mais coisas a partir dos anos 90 aí pra gente falar dos gêmeos, né? Mas o que a gente queria aqui era realmente dar essa ideia geral para vocês de como, de onde eles vieram, como eles surgiram, como eles apareceram, tá certo? Então a partir de agora a gente volta lá pro nosso bate-papo. E aí galera, curtiu o material? Achou legal, interessante? Deu para relembrar quem são os Super Gêmeos? Deu para relembrar um pouquinho do seriado? Ou você que é mais novo, que nunca tinha ouvido falar dos Super Gêmeos, curtiu? Deu para ter uma ideia de quem eles são? Bom, sobrou alguma dúvida? Pergunta pra gente nos comentários aqui abaixo do vídeo, né? Tem alguma informação interessante sobre o seriado ou sobre aqueles gibis que eu mencionei ali naquele material que você queira acrescentar? Joga nos comentários aqui e fala pra gente também, tá bom? Bom, o vídeo de hoje se encerra por aqui, essa era a proposta, era um vídeo mais curto mesmo, focando nos personagens. E aí a gente se vê a semana que vem, então, com as peças, as figuras, as estátuas dos Super Gêmeos. E eu vou trazer para vocês verem também aqueles 3 gibis que eu mostrei ali com a aventura em que os gêmeos vêm para a Terra, né? Eu colecionava gibis nessa época e eu tenho esses gibis dos Super Amigos guardados hoje como relíquias na minha estante lá, tá bom? Então semana que vem eu mostro para vocês as figuras dos Super Gêmeos e aqueles gibis originais onde eles chegaram na Terra, tá certo? Então, bora lá! Curte aí, não se esquece, se inscreva, clica na sinetinha, compartilhe o nosso canal. Obrigado pela atenção e a gente se vê semana que vem.